Olá, alunos! Sejam bem-vindos novamente. Eu sou a professora Marcela e estou trabalhando com vocês a nossa disciplina de desenvolvimento sustentável, ok? Bem, no vídeo passado a prof falou um pouquinho para vocês de como alcançar, né? Como enxergar e como realmente ver a questão do desenvolvimento sustentável, tá? Hoje nós vamos ver a questão da sustentabilidade ambiental. Vamos lá. Bem, o desenvolvimento sustentável é o desenvolvimento capaz de suprir as necessidades da geração atual, ou seja, o nosso estilo de vida hoje, tá? Ele vai suprir, mas aí é que tá. Aqui, como a gente falou, né, esse suprir a geração atual. Mas é claro que os países, eles divergem a questão dessa rotina, o que é suprir as necessidades da geração atual para mim? E o que é para um americano, para um indiano, para um africano? Será que nós temos essa mesma concepção do que é necessário para se viver? Tá? Hashtag fica a dica aí para uma reflexão. Bem, sem comprometer a capacidade de atender as necessidades futuras. Então, o que acontece? Corre um risco, tá? Corremos um risco, por exemplo, das futuras gerações, como isso já acontece em alguns países, né? A questão da disponibilidade, por exemplo, do consumo de proteína, de carne, por exemplo, tá? Tá aí, nós temos uma linha, né, até mesmo de pessoas que optaram por não comerem mais carne. Nós temos culturas também que não consomem mais carne, tá? Por quê? Porque você percebe que para você produzir uma carne, você precisa ter pasto, você precisa ter espaço muito grande, tá? Você precisa ter um espaço muito grande para processar essa carne e para exportá-la, para isso chegar no consumidor, tá? Então vocês estão parando para perceber assim o quanto precisa de recurso natural para se produzir carne, por exemplo, né? Para se produzir a quantidade de soja, ou quantidade de milho, ou a quantidade de cana, que não é só a questão do consumo, não é só para comer, né? Tem inúmeros produtos que a gente faz com isso. A quantidade que é necessária para colher, plantar e colher e cultivar esse tipo de produto. Então a pergunta é, como nós vamos deixar de depender desses produtos que precisam, né, de uma grande demanda de recursos naturais, ok? Bem, em outras palavras, o desenvolvimento sustentável é aquele que assegura o crescimento econômico sem esgotar os recursos do futuro. O conceito surgiu em 1983, como nós já falamos, numa convenção aí da ONU, tá? Então aqui eu coloquei uma figurinha, tá? Nós vamos explanando um pouquinho mais, que isso daqui é o tripé do desenvolvimento sustentável, tá? Bem, ele foi criado para propor uma nova forma de desenvolvimento econômico aliado ao ambiental, como a gente já falou. Na sua essência, o desenvolvimento sustentável é um processo de mudança no qual a exploração dos recursos, o direcionamento dos investimentos, a orientação do desenvolvimento tecnológico e a mudança institucional estão em harmonia. Ou seja, você está vendo que você precisa não só de um setor, você precisa de vários. E aqui está falando assim, eu vou chamar a atenção de vocês para o seguinte, desenvolvimento tecnológico, mudança institucional. O que é institucional? Quando a gente fala institucional, a gente fala o quê? De políticas públicas, tá? De governo, de união, tá? Da união, de recursos, destinação de recursos, tá? De leis, tá? De órgãos fiscalizadores. Então nós precisamos desse apoio, porque sem esse respaldo da lei, o desenvolvimento sustentável é praticamente inexistente, tá? Bem, não se esqueçam disso, tá? Estão em harmonia e reforçam o atual e futuro potencial para satisfazer as aspirações e necessidades humanas, tá? Então, aí também é contraditório, porque a gente fala assim a questão das necessidades humanas. Como eu já falei, a minha necessidade aqui enquanto brasileira é uma, do americano é outro, do inglês é outro, do africano é outro, do indiano é outro. Então, nós temos assim, conflitos de interesses, tá? Que aí movem as relações internacionais, tá?
tá? Então, nós também vamos falar aqui a questão das organizações mundiais, né? E o que elas fazem aí, essa questão ambiental. Bem, o desenvolvimento sustentável tem como princípios. Quais são os princípios do desenvolvimento sustentável? Lembra que eu falei para vocês que era um tripé? Vamos lá. Desenvolvimento econômico, desenvolvimento social e conservação ambiental. Então, você precisa dar um jeito do quê? De aliar esses 3 desenvolvimentos, tá? Aqui, ó, para torná-lo, enfim, sustentável, tá? Então, por isso que muitas práticas, tá? Em muitas cidades, enfim, por exemplo, você faz com que a população local esteja inserida nos empreendimentos. Por exemplo, as empresas que vêm estrangeiras, elas precisam sim contratar as pessoas que trabalham no local, tá? Fazer algo em prol, tá? Socialmente falando, ou essas empresas devem montar postos de saúde, ou essas empresas devem montar escolas, creches, cuidar de áreas verdes, tá? Contratar pessoas e qualificar a mão de obra local. Então, tudo isso você vai aliando uma coisa à outra, tá? Então, para o desenvolvimento sustentável funcionar, você precisa aliar sim desenvolvimento social, porque não adianta nada você investir, ter um desenvolvimento econômico, sendo que a população está desprotegida, desabastecida, desqualificada, tá? E não inserida no processo, tá? Então, um dos princípios do desenvolvimento sustentável é que a população esteja inserida, participando e o que? Né? Aqui, a questão do desenvolvimento econômico, tendo renda, distribuição de renda, tá? E é claro, a questão da conservação ambiental, aí o uso regrado dos recursos naturais, tá? Bem, para isso são priorizadas ações em prol de uma sociedade mais justa, igualitária, consciente, de modo a trazer benefícios para todos. Ao mesmo tempo, deve-se reconhecer que os recursos naturais são finitos, como a gente já falou da última vez, tá? Então, lembrando aqui, você precisa, vocês estão percebendo o quê? Que essa questão do desenvolvimento sustentável, ela, claro, você precisa de ajuda das leis, né? Essa questão da parte jurídica, ela é extremamente importante, mas principalmente a questão da conscientização da população. Então, o conhecimento, a educação e a instrução, ela é extremamente importante para que o desenvolvimento sustentável, ele ganhe o quê? Força. Por quê? Porque as pessoas precisam o quê? Reformular, tá? E começar a ter atitudes diferentes. Então, ou seja, é comportamental, tá? Comportamental, não é a questão de necessidade, não. É a questão de consciência e de comportamento, ok? Bem, essa foi a nossa primeira parte, tá? Como vocês podem perceber, esse é um tema bem debatido na atualidade, tá? E rico, tá? Então, assim, se você ainda tem vontade de aprender um pouco mais, porque aqui os vídeos são curtos, mas fique à vontade, você tem instrumentos de pesquisa aí, e você como futuro técnico de meio ambiente, para você esse termo e esse conceito e esse embasamento de desenvolvimento sustentável é extremamente importante, ok? Muito obrigada, vejo vocês aqui na parte 2 desse vídeo. Muito obrigada, até a próxima.